Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje a gente vai comentar uma questão que eu acho que é importante. Tem muita gente nova chegando aqui no canal devido aos novos vídeos, né? Alguns conteúdos novos que a gente está fazendo. E tem muita gente que não está familiarizado com o nosso conteúdo no sentido político ideológico. E devido a alguns posicionamentos um tanto quanto pragmáticos da minha parte, eu entendo algumas confusões que estão sendo feitas e eu acho que é interessante a gente dar um parecer sobre o próprio nome do canal e o que seria este Saquarema a qual eu me refiro aqui. Pois bem, eu creio que a maior parte saiba, pelo menos assim eu espero, que o nome Saquarema vem justamente porque era o codinome de como os partidários do Partido Conservador do Império eram intitulados. Então, era uma dualidade política entre os conservadores, saquaremas, e as luzias, os liberais. Então, de um lado, um aspecto mais reacionário, e do outro lado, um aspecto mais progressista. E, bom, mas o sentido a qual nós damos aqui no canal é que não fique só preso a essa dimensão histórica do período imperial. Então, algumas vezes, em algumas lives, a gente já comentou aqui sobre a historicidade desse termo, né? Como a gente pode aplicar essa dualidade política para além deste pequeno período da nossa história, que foi o Império. E a gente observa que o Brasil moderno, pelo menos, é uma constante luta entre correntes litorâneas, cosmopolitas, contra correntes centralizadoras, interioranas e de mentalidade nacional. Então, eu tendo a sempre utilizar o termo Saquarema nesse segundo sentido. Mas, assim, são características que são bem abrangentes. Várias perspectivas e tonalidades ideológicas podem se enquadrar dentro do termo Saquaremas e Luzias quando aplicado à história geral do país, né? Então, a gente vai ver desde direitas mais luzias, como, por exemplo, foi a UDN, como são os liberais modernos, totalmente abertos a uma mentalidade estrangeira, como também a gente pode ver uma esquerda mais saquarema, como era o trabalhismo, por exemplo, de João Goulart, Brizola, que detinham uma preocupação com a questão nacional bem aflorada. Então a gente percebe que são termos bem elásticos e nem sempre se enquadra em estereótipos que a gente pensa, né? A esquerda mais progressista, a direita mais nacional. A gente percebe que não é bem assim que a história funciona. Então, muitas vezes eu defendo algumas figuras por entender um conceito que também é importante para a gente poder analisar os conteúdos que são apresentados aqui no canal, que é a questão da integralidade da história. Então, um ponto que eu vejo que me atacam bastante é por eu supostamente ser um getulista de carteirinha, etc. E sempre vem me explicar, esse pessoal que gosta de buscar hipocrisias no conteúdo aqui apresentado, apresentar como o getulismo, na verdade a pessoa do Getúlio foi influenciada pelo castilismo, consequentemente pelo positivismo, uma corrente mais revolucionária da história. E eu sempre achei que eu deixei muito claro as questões, porque o canal, a princípio, ele era pautado em apresentar a questão do tomismo, a questão da monarquia orgânica, da democracia orgânica, e o corporativismo como um todo com base católica. Então a gente sempre focou muito nesse ativismo, até que um ponto eu achei que já estava tudo bem explicado, então não fazia sentido continuar teclando nessa mesma questão, porque, bom, tudo que tinha para fazer de conteúdo a gente já fez, e o que eu não fiz é porque eu não me sentia seguro, achei que eu não tinha capacidade de abordar aqueles temas. Então meio que saturou. Mas ainda assim é o que eu acredito que seja o ideal. Acontece que, ao mesmo passo que a gente tem, sim, um pensamento político ideal do que é o melhor, do que seria propriamente o ideal mesmo, a gente também tem a realidade posta, a realidade pragmática, e a história nacional em si, ela não é feita de ideais, de perfeitos, de conceitos teóricos, e nem mesmo as decisões dos agentes da história, ou seja, pessoas de carne e osso, são
definidas apenas por ideologia. A sua realidade prática é muito mais preponderante nas suas ações do que propriamente um conceito ideológico que ela detém racionalmente. Então, eu já cheguei até a apresentar muitos saquaremas aqui no canal, né? Que nem o Marquês de Olinda, o Marquês do Paraná. Enfim, a gente tem lives específicas sobre personalidades importantes do Império e a maior parte delas, particularmente ideologicamente, eu não concordo com elas. Eram pessoas influenciadas por intelectuais britânicos, eram maçons, em sua maioria, detinham uma corrente liberal bastante aflorada, não eram tomistas, não eram nem católicos, né? Então, assim, não é necessariamente que quando eu quero trazer aqui para vocês a construção de uma herança civilizatória que ela se impõe, que ela é obrigatória, gostando você ou não, que é a história da nação, não importa o que esses sujeitos fizeram de ruim para a história. Mas o que interessa quando eu trago a biografia desses sujeitos, quando muitas vezes eu até louvo esses sujeitos, no sentido de trazer um aspecto positivo deles, é que eles criaram e edificaram questões, instituições e legados históricos muito maiores do que os seus erros. E eles tomaram essas decisões que os levaram a construir esse legado, que não era ditado pela ideologia, era ditado pela necessidade da nação, era ditado por um espírito maior que é a nacionalidade, que é a centralidade da questão nacional. Então, por exemplo, quando os conservadores adotaram um modelo centralista para o império, combatendo o federalismo e o regionalismo, eles fizeram isso simplesmente por preferência ideológica? Não. Até porque isso vai contra os autores que os influenciava, por exemplo. Mas eles fizeram isso porque era necessário para o país. Era necessário para o Brasil, quanto nação, se manter unido e garantir o surgimento das instituições que paririam o Brasil do século XIX, que era mais desenvolvido no sentido de ter as suas instituições mais bem modeladas do que os seus vizinhos, que garantiram a nossa superioridade quando comparamos o Brasil com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, o que resultou nos embates militares do período também. Então foi um período, essas figuras, que mesmo que eu não concorde com elas, edificaram uma herança, um alicerce civilizatório que vai muito além das correntes ideológicas que eles seguiam, dos erros que eles cometeram em vida. Os seus acertos perpassam isso. E essa é uma discussão muito comum, e é estranho que gente do nosso meio tenha essa mentalidade disruptiva de querer apagar tudo que é nacional por pequenas desavenças que eles possivelmente têm com figura X ou Y, porque existe outra melhor. Porque a esquerda, principalmente identitária, progressista, faz isso sistematicamente com as figuras do nosso passado, as figuras como os bandeirantes, principalmente, muito atacados pela esquerda, mas não percebem que o que os fez entrar para a história não era a herança do escravismo, era a grandeza civilizatória, as bandeiras, a expansão do território nacional, todo esse empreendimento humano que legou o Brasil que nós temos. E é a mesma exata coisa quando a gente fala de saquaremas que eram muito tortos religiosamente falando, ou mesmo em matéria de política, mas que fizeram aquilo que o Brasil necessitava e precisava. A mesma coisa vale para o senhor Getúlio Vargas. Ideologicamente falando, meus ideais não têm nada a ver com os dele. Mas, em muitas conclusões, nós convergimos. No sentido de que, tanto para uma visão castilhista e tudo mais, positivismo, quanto para a visão a qual nós trazemos aqui, que tem um cunho mais tradicionalista, a questão da centralidade nas instituições, ela se impõe como um fato porque o Brasil necessita deste fator para funcionar. Ele necessita... A engrenagem de um Estado corporativista, orgânico, é essencial. O Brasil é, em essência, uma terra patriarcal. Então, independente da corrente política que venha com os seus arcabouços ideológicos diferentes, caso ela compreenda o Brasil, ela vai chegar nessas mesmas conclusões, mesmo que por meios diferentes. Então, é como a gente
têm um mesmo resultado passando por caminhos diferentes. Então, independente disso, das críticas que eu tenho às figuras históricas, eu não acho que seja saudável para uma nação você simplesmente querer demolir todas as figuras importantes para o seu país só porque você não concorda com elas e ignorar o grande legado que é muito maior do que os seus erros. Por exemplo, eu acho muito interessante quando Putin ele consegue valorizar na herança russa tanto os czares quanto o período soviético. E é interessante porque existe um princípio que, mesmo nos dois regimes com ideologias totalmente opostas, uma alma cívica ali, que é característica do povo russo. Certos comportamentos, certas ações que são quase que obrigações dos russos para a própria manutenção da sua civilização. E a mesma coisa acontece com o Brasil. Não é à toa que o período do regresso Saquarema, lá em 1838, é muito parecido com a era Vargas, com a era, né, de nomear os interventores, de um maior centralismo político, de romper com a elite liberal que antes vigorava e quase diluiu o país. Os remédios são sistematicamente os mesmos, porque se trata do mesmo povo, com as mesmas características antropológicas e sociológicas. Então, não tem como você simplesmente achar que você vai conseguir chegar a algum lugar botando fogo nas figuras do passado. Não é assim que uma nação funciona. Então, o ponto central é que sim, o canal tem uma ideologia expressa, a gente tem um ideal, mas a grande questão é que eu não acho que por meio da devastação histórica, por outra corrente que não seja a de uma nação integral, nós possamos alcançar algum status. Então, essa é a questão central. Eu entendo que haja confusão quanto aos meus posicionamentos políticos, mas assim, eu não quero ficar ouvindo historinha tipo, não, mas veja bem, o Vargas... Você vai me contar a biografia do cara que eu já li, eu já conheço. E não é por ele ter sido positivista que eu admiro os seus feitos políticos. Não é por causa dos seus erros que ele entrou para a história do Brasil. É justamente pelo contrário. E quem é incapaz de apreciar a história do seu próprio povo e não consegue tirar justamente o suco dessa história, vai acabar simplesmente querendo tratorar, passar a borracha na história inteira porque ela não foi perfeita. Mas de nenhum país foi. É a mesma coisa, tempos atrás, quando eu citava alguns antropólogos brasileiros, sociólogos brasileiros, das mais diferentes vertentes. E eu achava interessante estudar todos eles. Desde Oliveira Viana a Gilberto Freire. Um eugenista e o outro que foi catapultado no debate público justamente por refutar todas essas crenças, essas pseudociências que reinavam sobre a sociedade brasileira. Só que ambos, no seu exercício intelectual, independente das conclusões que cada um chegou, o ponto é que durante a pesquisa eles apresentam características verídicas, factuais da sociedade brasileira, que são aproveitadas até hoje, que muitas vezes não batem com a sua conclusão, ou a conclusão ficou obsoleta. Mas a grande questão é que o processo de estudo da sociedade brasileira foi importante. Vai conter resquícios de um conhecimento real em cada obra. Então é por isso que os clássicos são importantes, por isso que os clássicos são imortais. Então, é outra faceta dessa mesma questão de falar, como que você pode louvar X e acreditar em Y ao mesmo tempo? Você é hipócrita, você está tentando fazer uma salada mista. Não, meu amigo. Você está tentando compreender simplesmente uma nação. Se você tentar fazer isso sobre uma luz puritana, você simplesmente vai tacar fogo na sua história inteira. Então, era um recado rápido aqui, eu acho que era importante fazer esse parecer, porque eu vejo que muita gente, principalmente agora, cair nas esferas aí de memeiros aí, né? Shitposter, essas coisas, e muita gente acaba ficando meio desavisada e não compreende justamente os termos que nós empregamos aqui no canal para realizar a nossa análise historiográfica sobre a nossa própria nação em si. Então não é uma questão de congruência ideológica. Pelo contrário, eu gosto de analisar a história do nosso país segundo o espírito nacional.
sobre essa força contínua e permanente que vive na nossa mentalidade, nos nossos hábitos e reflete nos nossos líderes, nas nossas instituições. É a partir do estudo destes comportamentos, destas heranças que são permanentes e ficam quase que invisíveis no tecido social, que eu acho que reside o verdadeiro Brasil. Fora disso, são só discussões alheias. Você vai ficar debatendo a ideologias, debates teóricos do universo metafísico e não sei o quê. E, sinceramente, nada disso importa. Essa aqui é a verdade. Nada disso influi na realidade de fato. Salazar, para mim, foi o maior governante do século XX. Foi melhor do que o Vargas. Mas o que interessa é eu menosprezar Vargas à luz da nossa história para exaltar Salazar? Nada. Entendeu? O que muda? Nada. Parece muito mais interessante a gente analisar justamente os feitos positivos permanentes da era Vargas, o espírito de comportamentos que permaneceram ao longo da história e que foram essenciais para os nossos momentos de glória. Só a partir dessa análise é que você consegue tirar alguma substância política real do nosso processo histórico. Fora disso, sinceramente, é só ginástica mental. É a história do e se, das utopias e tudo aquilo que, sinceramente, não me interessa mais. Não vejo sentido. Então, eu só queria fazer esse vídeo aqui adendo. Espero que tenha sido útil para esclarecer algumas dúvidas que vocês possivelmente tenham. Não sei. Mas é isso aí. Se tiver mais alguma questão que intrigam vossas senhorias, por favor, deixem nos comentários e deixem um gostei ou desgostei aqui nesse vídeo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e falou!